Como é que tu conseguiu o primeiro emprego? O teu primeiro emprego foi já na faculdade, né? No estágio. Mas como é que foi que tu conseguiu o emprego? Eu consegui um emprego, eu fui numa esses órgãos, né? Governamentais, que eu não me lembro como é que é o nome daqui, ó. Sebrae, eu acho que é. CIE. Acho que é CIE, CIE, né? Pode Tem ser. no Brasil inteiro. Pode ser o CIE. Basicamente lá a gente fazia um cadastro ali, né? Falava que estava na faculdade, falava que queria Quanto tempo um estágio. pra tu entrar? Quanto tempo de faculdade? Não, foi o último ano ali, né? Nossa faculdade era 2 anos e meio. Acho que eu consegui ali 2 anos. No finalzinho da faculdade eu já estava estagiando, né? Mas hoje em dia vocês conseguem antes, né? Vocês não precisam esperar 2 anos para conseguir o primeiro emprego. Na nossa faculdade era assim. Já vejam na faculdade de vocês quanto tempo tu precisa estar cursando para poder fazer lá a faculdade, né? O estágio. Então vejam isso na faculdade de vocês e comecem o quanto antes, né? Essa é uma dica também importante. Quanto antes der para começar a procurar um estágio, comecem. Outra coisa, conversem na própria faculdade de vocês, peçam ajuda, né? Se eu não me engano foi isso que eu fiz. Eu perguntei lá como é que eu poderia fazer para conseguir um estágio e daí eles me redirecionaram pro CIE, eu fiz o cadastro e uma empresa me chamou. Foi basicamente isso. Comecei a trabalhar, daí foi isso. Foi uns 2 anos depois de ter começado a faculdade num estágio, né? Eu terminei a faculdade sem trabalhar. Depois da faculdade levou uns 6 meses para eu conseguir minha primeira bolsa de programação. Isso por quê, né? Por que tu não pegou um estágio na faculdade? Acho que eu tava meio inseguro com o que eu tinha aprendido. Eu tinha tentado pegar estágio, mas não consegui. Não apareceu nenhuma oportunidade. Apareceu até algumas coisas, mas não era bem programação. E ainda bem que eu não peguei, porque daí senão eu teria ido para outra área totalmente diferente e talvez eu não gostasse. Mas depois eu consegui uma bolsa de programação mesmo. Então, mas é isso, né? Não dá para fazer o que eu fiz, né? Muita gente sai da faculdade sem emprego. Não é muito bom. O ponto principal da faculdade eu acho que é o estágio. E as pessoas não aproveitam. Se tu tá na faculdade, de novo, tenta pegar um estágio quanto antes. Vai te ajudar muito depois, até quando tu acabar na faculdade, né? A conseguir um outro emprego. Mas eu não estudei o suficiente, não me sinto seguro. Tu nunca vai se sentir 100% seguro. Não tem como. Então é importante que tu comece logo de uma vez. Do jeito que dá e só pegar um estágio que seja minimamente direcionado porque tu quer, eu acho que daí é importante. Mas assim, se não for perfeito, um estágio perfeito, pega também porque não dá pra ficar escolhendo muito a tua primeira oportunidade. É melhor que tu pegue logo de uma vez. Mas enfim, apareceu essa bolsa, eu peguei. E aí, esse foi o meu primeiro emprego de programação, que foi uma bosta. Já falei palavrão, mas foi muito ruim. Foi um emprego... Assim, eu aprendi ainda um pouco, mas o grande problema é que a minha equipe não era boa como iniciante. Não era um pessoal muito paciente, assim, que é bem ruim para quem tá querendo começar na área, né? Não ter uma equipe que te ajuda. Tanto é que hoje em dia a gente ajuda muito a galera, porque a gente sabe que o pessoal que tá começando precisa de ajuda. Não tem... É óbvio isso, né? Só que muita gente mais sênior aí esquece que já foi júnior, né? E acaba não ajudando tanto. Então essa foi a minha primeira experiência. Foi boa porque moldou a forma como eu ensino até hoje, a forma como a gente trata até o DevQuest, nosso curso. Mas foi uma primeira experiência ruim. Depois eu fui para outra empresa, trabalhar com um colega meu da faculdade. E daí foi uma experiência melhor. Daí foi uma agência, inclusive eu fiquei nessa agência 4 anos, né? O Beto foi trabalhar nessa agência junto comigo depois, uns 2 anos depois que eu já estava lá. E daí nessa empresa a gente ficou bastante tempo, né, trabalhando lá. Só que daí a gente teve outro problema, né? Que também é uma coisa que vocês têm que se ligar. Não necessariamente isso foi uma coisa boa, né? Só porque a gente foi trabalhando lá um tempão, não quer dizer que a empresa era perfeita, né? Muito pelo contrário. Tinha problemas, e acho que um dos principais problemas foi esse, né? Que a gente não percebia, na verdade. Que a gente tava lá, beleza, só que a gente tava muito acomodado, fazendo sempre as mesmas coisas, só fazendo crude, não botando em prática nenhuma coisa nova, moderna. Enfim, né? No fim a gente tava trabalhando, mas tava ficando defasado pro mercado, né? De maneira geral. Crude, pra quem não sabe, é só aqueles sistemas de gerenciamento de conteúdo, né? Então, o site tinha um blog com artigos, o site tinha um cadastro de produtos. Então, era sempre mais ou menos cadastro, listagem de produtos, deleção de produtos, edição. Isso é um crude, né? A gente pegou até projetos grandes, né? Projetos da Unimed, projetos bem grandes, assim, bem complexos, mas a base, assim, dos projetos era mais ou menos sempre a mesma coisa, né? Então, acabava que... Não tinha inovação, Não tinha inovação, não tinha muito desafio, né? E tinha outro problema, né? Os prazos eram muito apertados. Então a gente até tentava inovar várias vezes. Às vezes a gente conseguia, às vezes não. Porque os prazos eles eram sempre curtos, né? Sempre tinha um projeto entrando e a gente tinha que fazer as coisas rápido, o mais rápido possível. Às vezes nem tinha layout e o nosso chefe já falava, vai fazendo o blog aí. Vai fazendo. Vai fazendo aí o back-end, enquanto eu vou fazendo essa parte aqui do front-end, sei lá, o design.
Então era bem corrido, assim. E a gente tava acomodado, né? Eu acho, né? O principal ponto. A gente tava numa zona de conforto, a gente tava ganhando relativamente bem. Tava ok, assim, pra nós. A gente não tinha nenhum tipo de ambição. A gente fazia as horas extras, fazia algumas coisas lá e, tipo, não era... E a organização da empresa nos incomodava muito, né? Outro problema é que os nossos amigos trabalhavam lá, né? Então a gente tinha uma equipe muito, muito entrosada. Eu acho que isso também foi uma coisa que a gente acabou fazendo com que a gente ficasse mais tempo lá. Mas daí chegou um momento que a gente pensou, não, chega, né? Vamos entrar no mercado de novo, vamos fazer coisas mais interessantes. Entrar em empresas maiores, né? A gente estava numa empresa pequena, eu queria trabalhar em empresas maiores. Daí eu acabei saindo da empresa, 4 anos depois, né? E fui pra uma outra agência, trabalhar com um amigo meu, também tinha trabalhado lá. E aí eu fiquei nessa agência e daí era remoto. Né, que já era um avanço pra mim, porque daí eu já não precisava me deslocar, trabalhava de casa. Nessa época a gente ia pra empresa trabalhar, né? E daí já foi bom pra mim, porque daí eu já conseguia estudar no tempo que eu me deslocava, fazer outras coisas, enfim, e ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes, né? Pra mim foi bom, mas começou a ter o mesmo problema de novo, né? Era uma agência que tinha os projetos ali, que eram sempre mais ou menos a mesma coisa. Daí bom, beleza, saí dessa empresa, fui demitido, porque era uma agência pequena que estava tentando criar um braço da parte de desenvolvimento, porque não tinha antes, era só design, né? Só a parte de publicidade, design, enfim. E não era online, não era tanto da parte online, né? E eu acabei entrando para fazer a parte online. Só que daí os clientes não tinha tanto cliente que acabou querendo fazer a parte online e acabou que a empresa ficou só com uma pessoa fazendo a parte de desenvolvimento e eu saí, né? Fui demitido, o que foi bom até na época, porque daí eu já consegui pegar o seguro-desemprego e fui fazer outra coisa. Fui procurar outra empresa. Daí eu queria trabalhar em startup. Daí eu consegui entrar numa startup dessa época. Esse que é o bom do desenvolvedor que está na área já há algum tempo, né? Tu não fica sem emprego. Tu dificilmente vai ficar sem emprego porque tem muita oportunidade. Muita empresa. É bom, né? Até quem é ruim. Eu já vi muito acontecer. Mas se tu é bom, a gente pode garantir que tu não vai ficar sem emprego. Se tu for um desenvolvedor ruim, a gente já não pode garantir, mas acontece também, né? Muitas pessoas que não são tão boas conseguem emprego porque a área está muito demandada, né? Tipo, precisando muito. Tem muita empresa pedindo... Antes do Cadu falar dessa parte, acho que eu vou falar um pouco como que foi pra mim também, né? Acho que dentro dessa empresa aí que ele falou, sim, a gente tava lá, tava muito estagnado mesmo. E eu acho que quando eu pedi pra sair de lá, eu acho que eu nem tinha outro emprego em mente. Eu só queria sair. E quando eu saí, eu fiquei muito feliz, assim, de ter saído, sabe? E não sei, acho que era uma coisa muito de... beleza, agora eu posso fazer outras coisas, posso realmente focar em ter trabalhar de uma maneira diferente. E daí a gente começou a trabalhar... Foi nessa época que a gente começou a pensar em fazer freela, né? E daí foi nessa época que a gente começou a fazer freelas, né? Acho que logo depois que o Cadu saiu dessa empresa, que ele começou nessa startup, a gente começou ao mesmo tempo a fazer freelas para outras empresas, né? E a gente procurava as empresas e mandava e-mail para as agências, né? Vendia nosso peixe e a gente conseguiu alguns trabalhos. Enquanto isso, o Cadu trabalhava lá nessa startup e a gente fazia junto, né, nas outras horas que sobravam, essa parte de freelancer, né? E a gente tava curtindo até fazer isso, né? Até que tava legal, assim. Mas freelancer é aquilo, né? Lidar com clientes é um saco. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, mas tem... acha legal. Tem masoquista pra tudo aí. Depende do cliente também, né? Tem clientes bons, tem clientes que não daí são tão bons. Se tu quer trabalhar só com cliente bom, aí... Quem tá em Nárnia. Quem é bom consegue escolher. Se puder escolher, né? Mas mesmo assim, lidar com pessoas não é fácil e a gente, enfim, nos dava muito calote. Tinha muitas coisas assim que aconteciam, né? Que você tem que... Quem tá querendo fazer freela tem que estar ligado, tem que estar esperto com isso, né? Porque acontece, né? Tu terminar todo o site e o cliente não te pagar, ficar enrolando. Teve cliente que a gente desistiu de cobrar, pra você ter uma ideia. Talvez a gente deveria ter insistido, talvez a gente deveria ter botado na justiça, talvez. Mas na época a gente nem pensou nisso. Tem que se ligar nessas coisas, tem que fazer contrato, tem que se resguardar. Né? Outra dica que a gente dá. Senão, se vocês não se resguardarem, ninguém vai fazer por vocês. Uma dica muito boa também, né? Cobrem sempre um valor na entrada antes de começar a fazer qualquer coisa. E o resto depois, né? Na entrega ou alguns meses depois. Porque isso dá um comprometimento até com o cliente, né? De, beleza, eu coloquei dinheiro, então eu vou até o final, eu vou pagar tudo, né? Às vezes tu fica, não, paga só quando eu terminar. Daí chega lá, tu termina, entrega e o cara não te paga. Então, é uma dica boa também. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.